dia! Deixa eu só pegar as minhas anotações aqui rapidinho. E hoje nós vamos dar sequência à série de ministrações que tem sido feitas aqui no mês de fevereiro, né, falando sobre o Espírito Santo. Então, eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer aqui hoje, nessa manhã. Então, fica atento aí, o teu coração também vai gerando essa expectativa no seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar hoje. E o texto base dessa ministração é o texto que a pastora Tânia abriu o culto aqui hoje, que está em Atos 2, 3 e 4. E eu vou ler aqui com vocês rapidinho, que diz o seguinte: Atos 2, 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então esse é o texto base aqui, né? Quando no dia de Pentecostes, Jesus ele cumpre com a promessa dele de que quando ele subisse aos céus, ele deixaria o conselheiro para nós, né? Que seria melhor que ele subisse ao céu para que o conselheiro viesse. E antes de eu mergulhar na Bíblia aqui com vocês, até inclusive eu cogitei ler aqui alguns capítulos, mas por questão de tempo e dinâmica do culto, eu vou precisar resumir um pouquinho, mas eu quero deixar o desafio para você. Não deixe, depois de chegar na sua casa, no seu tempo de devocional, leia Atos capítulo 1, Atos do capítulo 1 até Atos capítulo 4. Leia com atenção, leia, releia, porque é só ouro que tem ali. É muito precioso, é muita coisa importante, e eu queria ler aqui com vocês, mas por questão de tempo e dinâmica, eu vou resumir o que cada um dos capítulos fala, mas eu deixo o desafio aí para vocês. E antes da gente mergulhar aqui na Bíblia, eu só quero explicar de maneira muito rápida alguns pontos específicos sobre o Espírito Santo. Então eu quero deixar claro, são coisas que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é Deus. Que isso tem que estar muito claro para nós. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele não é nem mais e nem menos importante do que o Pai e do que o Filho. Nós temos o costume, de falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E às vezes falando sempre nessa ordem, pode ser que pareça que é alguma forma de hierarquia ou algo nesse sentido, mas os três são de igual importância, de igual relevância, e são três em um, os três são Deus. Então o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo ele não é mais e nem menos do que Deus e do que Jesus. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Como assim pessoa, Luana? Ele não é espírito? Já está no nome, é espírito. Quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu quero dizer no sentido de que ele é pessoal, de que ele tem uma consciência, de que ele tem sentimentos, de que ele tem uma racionalidade, de que nós podemos nos comunicar com ele. E quando nós falamos com o Espírito Santo, se você não sabia disso, eu vou te contar algo que não deveria ser um segredo, mas o Espírito Santo nos responde. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós podemos nos relacionar com ele. Qualquer pessoa tem livre acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo, inclusive, ele intercede por nós. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, que muitas vezes nós não sabemos o que pedir e que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Ele intercede por nós de uma maneira que não dá nem para explicar, de tão intenso que é aquilo ali. E o Espírito Santo, ele habita em nós.
Nós somos templo do Espírito, nós somos casa de Deus. O Espírito Santo mora dentro de mim e mora dentro de você. Então, agora que eu esclareci esses pontos em relação ao Espírito Santo, vamos aqui para a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E aqui no capítulo 1, como eu falei, eu vou ter que resumir, vou ter que parafrasear para não tomar aqui muito do nosso tempo, mas depois leia na sua casa com muita atenção. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, e ele começa falando aqui que Jesus ele aparece de novo para os discípulos, inclusive na palavra fala que ele aparece dando muitas provas e provas indiscutíveis de que ele tinha ressuscitado. Então, Jesus ele aparece para os discípulos, dando diversas provas indiscutíveis de que ele havia de fato ressuscitado, e ele vai ter uma conversa com os discípulos, falando que o Espírito Santo viria sobre eles. E aí tem o versículo 8 aqui, né, que diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois, tendo dito isso, foi elevado às alturas, e eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Então aqui Jesus deixa esse recado para os discípulos, para eles aguardarem ali em Jerusalém, porque viria o Espírito que daria poder a eles. Então esse é o capítulo 1 de Atos. No capítulo 2, nós lemos aqui o comecinho, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, ele era uma festa, um evento, era a festa da colheita ali, da tradição judaica do povo, e daqueles que haviam se convertido também ao judaísmo, e ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. E aí, nesse dia que estava rolando esse evento, essa festa, tinha gente de todo o canto ali, de vários países de longe, países vizinhos. Então, tinham pessoas que não necessariamente falavam, vamos colocar aqui na nossa realidade, não falavam português. Tinham pessoas ali de diversas culturas, de diversos países, que falavam diversos idiomas diferentes. E quando eles estão ali orando no dia de Pentecostes, e nós lemos aqui, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, todo esse pessoal que estava ali para essa festa de diversas culturas, diversos povos, de diversos idiomas, começaram depois disso, a ouvir os discípulos se comunicando na própria língua deles. Então, por exemplo, se tiver aqui um estadunidense, se tiver aqui um francês, se tiver aqui um egípcio, se tiver aqui um japonês, um coreano, eles estavam ouvindo cada um nas suas línguas, os discípulos pregando e profetizando sobre a obra da cruz. E aqui o texto diz, né, que alguns ainda falavam e zombavam, zoavam, e eles diziam, eles beberam vinho demais. Porque imagina, você está aqui num ambiente e eu começo a falar japonês aqui, ninguém vai entender nada, vai achar que eu estou doido, que eu estou maluco. Então tinham alguns ali que até zombavam de tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles estavam se comunicando em outros idiomas. E aí Pedro, então, levanta sua voz, repreende esse pessoal que estava zombando daquilo que estava acontecendo, e ele prega a obra da cruz para aquele povo, para toda aquela multidão que estava ali, e 3.000 se convertem. E aí, no capítulo 3, aqui agora, a cura de um mendigo aleijado. No capítulo 3, diz que certo dia Pedro e João estavam subindo para orar às 3 da tarde no templo, e aí na porta do templo tinha um aleijado. Essa história eu acredito que todos conheçam também, é muito famosa. E o aleijado esperando receber uma esmola, Pedro e João olham para esse aleijado e falam,
não tenho prata nem ouro, não tenho moedinha nenhuma aqui, mas o que eu tenho eu vou te entregar. E eles oram em nome de Jesus, e a palavra fala que o aleijado teve força nas suas pernas e nos seus tornozelos, deu um salto e ficou de pé. Então ali o Espírito Santo é manifestado, o nome de Jesus cura aquele aleijado, e aí a palavra fala que o aleijado, o mendigo ali, apegando-se a Pedro e João, começa a acompanhar eles durante a caminhada deles dentro do templo ali. E Pedro e todos que estavam ali já conheciam esse aleijado, ele tinha mais de 40 anos, diz a palavra, ele já estava na porta daquele templo há muito tempo, então era um rosto comum, vamos dizer assim, todos que frequentavam aquele lugar conheciam aquela pessoa, e aí eles olham para aquele aleijado e falam, ué, tá andando. E aí Pedro e João aproveitam esse testemunho vivo e pregam mais uma vez sobre o nome de Jesus, sobre a obra da cruz naquele templo. E aí, esse é o capítulo 3, e falam inclusive que 5.000 se converteram a Jesus nesse momento. E aí nós entramos no capítulo 4, quando Pedro e João são chamados e interrogados pelo Sinédrio, os mestres da lei. Diz aqui: as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei se reuniram em Jerusalém para interrogar Pedro e João. E aí, durante essa interrogação, eles prendem Pedro e João de um dia para o outro e começam a interrogá-los. E Pedro e João, mais uma vez, pregam a obra da cruz e os mestres da lei ali queriam que eles parassem de falar, de divulgar que Jesus havia ressuscitado, mas Pedro e João respondem, mas como que vocês querem que eu obedeça a vocês se divulgar a ressurreição de Cristo foi uma ordem dada por Deus? Então, aqui eles começam a ser perseguidos, né? E no final do capítulo 4 tem a oração aqui dos primeiros cristãos, onde mais uma vez o Espírito de Deus é derramado sobre eles. Então eu contei aqui de maneira muito rápida e parafraseada, fiz um resumo de cada um desses capítulos. Mais uma vez, eu quero te incentivar, isso é muito importante. Leia esses capítulos por inteiro, depois no seu tempo, na sua casa, no seu devocional, e aí o Espírito Santo também vai te revelar novas coisas em nome de Jesus. Mas eu pontuei aqui, e agora eu quero conversar com vocês sobre isso, alguns versículos que chamaram a minha atenção durante esses capítulos de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, assim como está até aqui no título da Bíblia, né? E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, de Atos 1, está justamente em Atos 1:8, e diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é Atos 1:8. Receberão o poder do Espírito para serem minhas testemunhas. Então a primeira coisa que eu quero discorrer aqui e conversar sobre isso com vocês é: quando vocês lerem esses capítulos, vocês vão perceber que toda a manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus vem acompanhada depois do alvo de Jesus, de pregar a obra da cruz. Então o Espírito Santo, ele não é um show, ele não é um espetáculo, ele não é para a gente sair rodando, ele não é para a gente sair dando risada, dar mortal para trás, para a gente sair profetizando dando o dedo na cara de alguém. O Espírito Santo não é para essas coisas. Apesar de que coisas sobrenaturais acontecem quando o Espírito Santo vem. Só que essa não é a finalidade. O Espírito Santo não é para um show, para um espetáculo, para eu ver algo sobrenatural acontecendo, ou para alguém me dar uma palavra, porque eu estou precisando aqui de uma revelação do alto.
O Espírito Santo, ele é para comprovar a obra da cruz. Ele é para corroborar, ele é para somar com a obra da cruz. Ele é para apontar para Jesus, ele é para apontar para a salvação. E eu lembro, uma vez eu tenho até um testemunho em relação a isso, de uma vez em que eu estava no supermercado, e aí eu percebi o Espírito Santo me direcionando a orar por alguém. E naquele momento eu saía caçando gente para orar por aí, e primeiro que quando o Espírito Santo te direciona a fazer algo, você já começa, né? Pô, mas aqui, assim, no meio de todo mundo, aqui no meio do supermercado, um monte de gente passando, um monte de gente olhando, mas e sei lá, e se não der certo? E se a pessoa me achar esquisito? Você começa a ter aquela luta, né? Entre carne e espírito, o espírito te mandando fazer uma coisa, a tua carne falando para você não fazer, e enfim. Mas eu decidi obedecer, e eu abordei a pessoa ali que eu percebi que o Espírito Santo estava me direcionando, e conversei ali com a pessoa, perguntei o nome, e falei, talvez você possa achar isso um pouco esquisito, mas eu queria saber se tem algo que eu possa orar por você. Isso no meio do supermercado. E aí, enfim, troquei uma ideia ali com o cara, orei pela situação que ele estava passando e fui embora. E aí eu lembro que quando eu cheguei no meu carro, ali no estacionamento do supermercado, eu estava todo felizão, né? Meu, que legal, fui usado por Deus, fui usado pelo Espírito Santo, orei por alguém no supermercado, e aquele ânimo, aquela alegria de fazer parte da obra de Deus, poder ser usado. E aí nesse momento em que eu estava nessa alegria, né, nesse ânimo, o Espírito Santo na hora já ministrou no meu coração. Mas e aí, você orou por ele, porque você queria ver algo sobrenatural acontecendo, mas você não falou do meu amor por ele, não convidou ele para a igreja, não pegou o contato dele, não chamou para uma célula, para um G100, e aí? Muitas vezes, nós queremos buscar o Espírito Santo porque a gente quer ver algo acontecer, ou porque eu quero sentir algo no meu coração, porque eu quero chorar, ou porque eu preciso sentir um calor, uma eletricidade. Mas o Espírito Santo nos capacita para pregar a obra da cruz, para espalhar o Evangelho, para falar sobre as boas novas. E aí naquele momento, quando o Espírito Santo me revelou aquilo, ministrou aquilo para mim, eu já comecei a pedir perdão no mesmo momento. E foi a única e última vez que isso aconteceu, de eu ter sido egoísta, de eu querer orar por alguém ali, porque eu queria ver algo acontecer. Mas não necessariamente para trazer salvação para aquela pessoa, para apresentar Jesus para aquela pessoa, para mostrar o amor do Pai para aquela pessoa. É para isso que o Espírito Santo nos capacita. Atos 2, vamos lá, próximo capítulo aqui. Atos 2, para você que está anotando, versículo 4. Tem algo que eu quero pontuar aqui também, conversar com vocês, que diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aqui esse capítulo ele é muito interessante, porque foi algo que eu aprendi, inclusive, enquanto eu estava estudando essa palavra, e eu achei muito legal, e eu quero trazer aqui para vocês também, que a gente vê aqui o Espírito Santo capacitando os discípulos para falarem em outras línguas, para
espalhar a obra da cruz, espalhar as boas novas para aqueles que não falavam o mesmo idioma deles. E aqui a gente vê acontecendo uma inversão daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, se você conhece a história, você já sabe, em determinado momento da história, os seres humanos decidiram se unir e falaram: vamos construir uma torre tão grande, tão alta, que vai poder ser vista de qualquer lugar do mundo. E aí era uma torre para que eles se vangloriassem, né? Uma torre para que o ser humano exaltasse a si próprio. E aí Deus, ele interfere e dá ali a variedade de idiomas para que eles não conseguissem se comunicar. Porque se eles estivessem 100% unidos, todos indo para o mesmo lado, com uma comunicação perfeita, nada poderia parar eles. E aqui no caso, depois que o véu é rasgado, todos tendo acesso a Deus, nós vemos em Atos 2 uma inversão disso acontecendo, onde os discípulos conseguem se comunicar com todos para espalhar a obra da cruz. Porque Deus, e a palavra é muito clara, ele vem buscar um povo. Jesus, quando voltar, ele vem buscar uma família, vem buscar a sua noiva. Inclusive, a palavra é muito clara quando Deus fala que ele ordena suas bênçãos na união, na unidade. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou, diz a palavra. Quando 2 concordarem em algo na terra, também será assim ligado no céu. É isso que diz a palavra. Olha como a união, como a concordância é importante para Deus. Deus quer promover a unidade da sua família, do seu corpo, porque Ele vem buscar o seu povo, a sua noiva. E aí em Atos 2,14 também, algo que me chama a atenção, eu quero compartilhar com vocês, é que em Atos 13 diz o seguinte: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aí vem o 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele começa a discorrer sobre a profecia que viria o Espírito Santo, e depois ele já fala, né, sobre a obra da cruz, sobre Cristo. Enfim, ele ministra ali para aquelas pessoas. Mas algo que me chama a atenção aqui foi o zelo de Pedro com a presença de Deus. Quando as pessoas se levantaram zombando daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, a palavra muito clara diz que Pedro se levantou e repreendeu aquelas pessoas. Não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo aqui é a presença de Deus, e vocês precisam conhecer a salvação. Vocês precisam conhecer Jesus. Então, o zelo de Pedro por não deixar que aquilo se disseminasse, por não deixar que aquilo fosse mal entendido, não deixasse que aquilo fosse uma aparência do mal. E aí em Atos 3 agora, na parte em que eles curam um mendigo, um aleijado, também tem algo que eu quero conversar com vocês e pontuar. No versículo 11, e diz o seguinte, Atos 3, 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão.
Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então aqui, o que está acontecendo? O milagre acontece, o aleijado que todos daquela região conheciam já há algum tempo, há muito tempo, do nada ele está andando. Está lá com as pernas, os tornozelos em perfeito estado, e ele, inclusive, a palavra fala que ele saltou e ele saltava louvando e adorando a Deus, o aleijado, e aquelas pessoas que estavam ali ficaram comovidas com aquele milagre, com aquele sobrenatural que tinha acabado de acontecer. E aí Pedro, ele é muito claro e fala: por que vocês estão surpreendidos com isso? E por que vocês acham que fui eu que fiz isso? Pedro deixa muito claro aqui que não somos nós que fazemos, que o poder não é nosso, mas o poder vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, muitas vezes, e até compartilhando aqui, em relação ao meu testemunho e diversas outras áreas das nossas vidas, muitas vezes a gente se pega pensando: mas Deus está me direcionando a fazer isso, mas se eu fizer e não der certo? E se eu for lá tomar essa decisão, tomar a coragem e ir lá para fazer, e a pessoa me achar meio doido, me achar esquisito, ou não quiser me ouvir? Às vezes esses pensamentos vêm para querer nos parar, para querer nos impedir de cumprir com aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando a fazer, para nos impedir de demonstrar o amor de Jesus por aquela pessoa que precisa conhecer Ele. Só que aqui a palavra deixa muito claro que não somos nós que fazemos. O poder não é nosso. A decisão não está na nossa mão. A gente só tem que fazer, só tem que obedecer. E se acontecer, amém, glória a Deus. Se não acontecer, amém, glória a Deus. Porque não é a gente que faz. O poder não é nosso. Inclusive a palavra fala que nós somos limitados. Nós fomos feitos do pó da terra, nós somos pó. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. A palavra fala que nem amar, que a gente só consegue amar se você ama aí sua família, se você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. A palavra fala que nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Então nós não somos capazes de nada. E se você em algum momento teve um direcionamento do Espírito Santo de abordar uma pessoa, orar por ela, entregar uma palavra de conhecimento, enfim, realizar uma cura, e você não foi, cara, isso é um orgulho nosso, isso é um ego nosso, de ficar com medo que a nossa reputação seja manchada, do jeito que as outras pessoas vão olhar para nós. A gente não tem que estar nem aí para como os outros vão olhar para nós. O que a gente tem que se interessar, se importar, é o que Deus pensa de nós. E Pedro deixa isso aqui muito claro. Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quem faz é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo. O poder vem do Espírito Santo.
E essas coisas acontecem para que a obra da cruz seja revelada, para que Jesus seja revelado, seja apresentado a essas pessoas. E aqui em Atos 4 agora, Atos 4, 31, diz o seguinte. Como eu falei, aqui o capítulo de Atos 4, os discípulos estavam sendo interrogados pelo Sinédrio, pelos mestres da lei, os líderes e etc. E aí, quando eles são soltos, eles fazem uma oração. E aí, depois de orarem, nós chegamos em Atos 4:31, que diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, esse ponto aqui, o que eu quero deixar claro para nós é que ser cheio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar essa capacitação, tem que ser algo que a gente tem que fazer toda hora. Porque nós lemos juntos aqui, o Espírito Santo veio em Atos 2, inclusive no início do capítulo 4, quando os discípulos Pedro e João estão conversando com os mestres da lei, a palavra fala que eles estavam cheios do Espírito, e depois de novo aqui agora no final do capítulo diz que eles foram cheios novamente. Então a busca pelo Espírito Santo é algo recorrente, é algo consistente, é algo que nós precisamos fazer isso o tempo todo. Pode ser que em algum momento na sua vida você tenha tido uma experiência com o Espírito Santo. A palavra fala que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos selados com o Espírito. Só que nós devemos viver. A nossa rotina tem que ser cheia do Espírito Santo. Em tudo que nós formos fazer. E eu já estou encaminhando para o final, eu quero ler só mais um texto, mas eu quero convidar a banda a subir já. Que nós precisamos ter essa consciência de que a experiência no Espírito Santo, se é que todos aqui tivemos, porque pode ser que você nunca tenha tido também, mas a experiência com o Espírito Santo não é algo pontual, não é algo único, não é algo que aconteceu uma vez, não é algo que acontece uma vez por mês ou uma vez por ano, mas viver no Espírito Santo, sendo cheios por Ele, tem que ser algo diário, tem que ser uma busca diária, tem que ser recorrente, tem que ser consistente. No capítulo 4 aqui, esse capítulo é incrível, porque ele cita por 2 vezes que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Mas não porque eles foram cheios uma vez em Atos 2 e aquilo foi suficiente, eles não precisaram buscar mais o Espírito, mas é porque eles consistentemente, a cada momento, a cada dia, eles continuavam buscando, eles continuavam se enchendo e Deus continuava derramando. O Espírito Santo é a maneira de Deus nos capacitar para apresentar Jesus da maneira correta. Inclusive a palavra é muito clara quando ela fala que quem convence é o Espírito Santo. Não adianta nada você ter a Bíblia decorada, cada palavra, cada pontuação, cada vírgula, de Gênesis 1 a Apocalipse. Não adianta nada você ter isso decorado e você querer falar de Jesus para alguém se você não tiver o Espírito Santo agindo através da sua vida.
É o Espírito quem convence, é o Espírito quem revela Jesus. E nós, andando pelo Espírito, sendo cheios do Espírito em tudo que nós fizermos, quando eu acordar, o jeito que eu trato a minha família, o jeito que eu vou para o trabalho, o jeito que eu converso com os meus amigos, os assuntos que eu tenho com os meus amigos, tudo isso revela Jesus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para revelar a esperança para aquele que precisa, para aquele que não conhece Jesus, para aquele que está condenado ao inferno. Nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, para nos orientar, para nos direcionar, para nos dar poder. O que eu quero deixar muito claro aqui para nós é que eu amo o sobrenatural. Inclusive, nos meus devocionais, em muitos momentos, acontecem coisas sobrenaturais. E é um ambiente que, quando está ali rolando, você não quer sair nunca dali. Coisas inexplicáveis podem acontecer sim, e glória a Deus por isso. Mas o objetivo de todas essas coisas é, no final, revelar Cristo, revelar a obra da cruz, revelar o amor do Pai pelas nossas vidas, revelar a esperança, revelar a vida eterna, revelar que agora nós temos total e livre acesso a Deus, e que nós podemos ter um relacionamento de intimidade com Ele.